Esse pode ser o versículo mais mal interpretado de toda a Bíblia. Você já ouviu: tudo posso naquele que me fortalece. Mas, será que você sabe o que ele realmente significa? Será que Filipenses 4:13 é sobre conquistar tudo o que a gente quiser? Carro novo, sonhos pessoais, vitória garantida. Hoje eu vou te mostrar que a verdade por trás desse versículo é ainda mais poderosa do que tudo isso. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar o verdadeiro sentido de Filipenses 4:13. O que Paulo quis dizer, o contexto em que ele estava e como essa palavra pode transformar a maneira como você encara as lutas da sua vida. Se você já usou esse versículo para se motivar, esse vídeo é para você. Mas se você está cansado, desanimado, se sentindo fraco, esse vídeo é mais ainda para você. Você está prestes a descobrir uma força que não vem de você, mas que pode sustentar você em qualquer situação. Vamos juntos. Talvez hoje você esteja cansado. Talvez você esteja enfrentando uma fase difícil da sua vida. Pode ser uma crise no casamento, uma batalha emocional, um problema financeiro, ou até aquela sensação de que você está tentando e nada muda. Você já se sentiu fraco? Já olhou para sua vida e pensou: eu não dou conta. Eu não tenho mais forças. Se isso é real para você, então você precisa ouvir essa palavra hoje. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas será que isso significa que eu posso simplesmente conquistar tudo o que eu quiser? Ou será que esse versículo esconde uma verdade muito mais profunda e muito mais necessária para os dias difíceis? Se você está lutando para continuar, se sente esgotado ou sozinho, essa mensagem é para você. Porque a força que Paulo encontrou, e que você vai conhecer aqui, não depende das circunstâncias. E ela está disponível para você agora. Esse versículo foi escrito por ninguém menos que o apóstolo Paulo, um dos maiores missionários da história, alguém que foi profundamente usado por Deus, mas também alguém que conheceu a dor de perto. Quando Paulo escreveu "Tudo posso naquele que me fortalece", ele não estava num palácio, nem vivendo uma fase de vitórias. Ele estava preso. Sim, preso. Provavelmente acorrentado, vigiado, com poucas visitas, poucos recursos, enfrentando frio, fome e um futuro completamente incerto. É importante lembrar disso, porque hoje, muita gente cita esse versículo como se fosse um amuleto para vencer na vida, conquistar sonhos, atingir metas. Mas Paulo escreveu essas palavras quando ele não tinha nada, a não ser a presença de Deus. E é justamente isso que torna Filipenses 4:13 tão poderoso. Paulo descobriu que a verdadeira força não vem das circunstâncias ao nosso redor, mas da presença de Cristo dentro de nós. Ele não disse: tudo posso porque sou forte. Ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. E isso muda tudo. Quando Paulo disse tudo posso, ele não estava falando sobre realizar todos os seus sonhos, conquistar qualquer coisa, ou vencer todas as batalhas do jeito que ele queria. Se a gente ler os versículos anteriores, Filipenses 4:11 e 12, ele diz claramente que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco, passando fome ou estando bem alimentado, vivendo em fartura ou em escassez. Ou seja, quando ele diz tudo posso, ele está dizendo: eu posso passar pela escassez. Eu posso suportar a dor. Eu posso resistir à prisão, ao abandono, à fome. Eu posso enfrentar qualquer situação, porque Cristo me fortalece. Percebe como isso é ainda mais poderoso do que usar o versículo como um mantra de vitória? Paulo não está falando de conquista. Ele está falando de resistência, de perseverança, de contentamento mesmo no sofrimento. Talvez você esteja tentando ser forte, tentando vencer, tentando mostrar que está tudo bem. Mas Deus não quer que você vença sozinho. Ele quer te fortalecer para suportar o que você não consegue sozinho. Então, da próxima vez que você declarar Filipenses 4:13, lembre-se,
Você está dizendo que pode continuar firme, mesmo quando tudo está difícil, porque Cristo está te sustentando. Antes de dizer tudo posso, Paulo compartilhou um segredo. Ele disse: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:12. Isso mesmo, existe um segredo, e Paulo descobriu. A maioria das pessoas acha que contentamento vem quando tudo vai bem. Quando a conta está cheia, a família está unida, os planos estão dando certo. Mas Paulo diz que o contentamento verdadeiro não depende das circunstâncias. Ele aprendeu a estar em paz, tendo muito ou tendo pouco, porque a fonte da alegria dele não era o que ele tinha, mas quem habitava dentro dele: Jesus. Talvez hoje você esteja esperando que tudo melhore para se sentir feliz. Mas e se Deus quiser te ensinar a ter paz agora, mesmo no meio da escassez, da dor, da incerteza? Isso é contentamento. Isso é maturidade espiritual. O mundo te ensina a buscar satisfação nas coisas externas, mas o Evangelho te convida a encontrar contentamento em Cristo, que nunca muda, nunca falha e nunca abandona. Esse é o segredo. Não é ter tudo. É ter Jesus. E saber que com Ele, você já tem o suficiente. Paulo não disse: tudo posso porque sou forte. Ele não disse: tudo posso porque eu sou resiliente. Ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. A força dele vinha de Cristo. Ponto final. Vivemos numa geração que diz: acredite em você mesmo, você é forte, você consegue. Mas a verdade é que não conseguimos. E essa é a beleza do Evangelho. Cristo entra na nossa fraqueza e diz: a minha graça te basta. Jesus não é só um exemplo de força. Ele é a fonte dela. Ele não veio apenas te motivar. Ele veio te habitar. E quando ele vive em você, ele te sustenta. Mesmo quando você acha que não consegue mais. É como uma lâmpada. Pode ser bonita, bem projetada, mas se não estiver ligada na fonte, ela não brilha. O cristão sem Cristo pode até parecer forte, mas só brilha quando está conectado à fonte. Se você está fraco, cansado, com vontade de desistir, você não precisa procurar força em você. Você precisa correr para Cristo. Ele é a tua força. Ele é o teu sustento. E Ele não falha. Tudo posso. Não porque eu posso tudo, mas porque Ele me fortalece. Em tudo. E isso é mais do que motivação, isso é salvação. Hoje em dia você ouve muito por aí. Você é capaz. Basta acreditar em si mesmo. A força está dentro de você. Mas deixa eu te dizer uma coisa com amor. Isso não é o Evangelho. A motivação humana tenta inflar o nosso ego. Ela diz que você consegue vencer sozinho, que tudo depende da sua mente, da sua coragem, da sua força interior. Mas a palavra de Deus nos ensina o oposto, que a nossa força vem da nossa fraqueza reconhecida e da dependência total em Jesus. O próprio Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, não é quando eu me acho forte que sou poderoso, é quando eu reconheço que sou fraco e deixo Cristo me fortalecer. Motivação humana acaba. Ela funciona até o primeiro dia ruim. Mas a força que vem de Cristo permanece. Ela não depende do humor, do dinheiro, do sucesso ou da fase que você está vivendo. Ela vem do céu e sustenta até no deserto. Você não precisa de frases de efeito. Você precisa de presença. A presença de Jesus em você é o que te sustenta. E é por isso que Paulo podia dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é motivação. Isso é transformação. Talvez hoje você esteja enfrentando um momento difícil. Pode ser uma enfermidade, uma crise emocional, uma perda, ou simplesmente o peso da rotina. Eu quero te dar algumas aplicações práticas de Filipenses 4:13, para você viver isso de verdade. Se você está se sentindo fraco demais para continuar, declare:
Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode em mim. Ore, mesmo que, em silêncio, dizendo: Cristo, me fortalece agora. Você não precisa estar forte para orar. Só precisa estar disponível. Se faltar dinheiro, apoio ou qualquer recurso, lembre-se, Paulo escreveu isso preso e com fome. Isso significa que você pode passar por escassez sem perder a fé. Porque a presença de Deus não depende da abundância. Ela brilha ainda mais na escassez. Se você está confuso sem entender o que Deus está fazendo, respire fundo e declare com fé: tudo posso naquele que me fortalece, mesmo sem entender tudo. Porque a fé verdadeira não exige explicação, ela exige confiança. Se você já pensou em desistir, lembre-se que a força que vem de Cristo é renovada a cada manhã. Então ore assim: Senhor, eu não quero continuar, mas me dá força para dar só mais um passo, e Ele vai te sustentar. Filipenses 4:13. Não é só uma frase bonita, é uma âncora para tempos difíceis. É um lembrete de que, mesmo quando tudo desaba, você não está sozinho. Você tem uma fonte, você tem uma rocha, e o nome dele é Jesus. Talvez você esteja vivendo uma boa fase. Você está conquistando seus objetivos, tudo está indo bem, e você sente que está no controle. E isso é maravilhoso. Mas eu quero te lembrar de algo muito importante. Mesmo quando as coisas estão dando certo, nunca se esqueça de onde vem a sua força. Não é por causa do seu esforço, sua inteligência ou suas habilidades. Como Paulo, você só pode dizer: tudo posso, porque Cristo te fortalece. Ele é a razão por trás de cada vitória, cada conquista, cada bênção. Quando a vida vai bem, é fácil cair na tentação do orgulho. Mas lembre-se de que todas as boas dádivas vêm de Deus. Em vez de se vangloriar, declare: Senhor, sou grato pela minha vitória, mas sei que sem o Senhor eu nada seria. O sucesso que você experimenta é uma oportunidade de servir mais e não de se exaltar mais. Se você está bem, se você tem recursos, se você tem força, use isso para o bem de outras pessoas. Como Paulo, que usou sua força para servir a outros, você também deve ser um canal de bênção. A verdadeira vitória é quando usamos nossa força para levantar os outros. Por mais que as coisas estejam indo bem, nunca se esqueça de que a sua força vem de Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. É tanto um lembrete de nossa dependência em tempos difíceis, quanto em tempos de vitória. E a verdadeira vitória é reconhecer que tudo o que temos é Ele quem nos deu. Quando a vida fica difícil, quando as dificuldades parecem insuperáveis, muitos se perguntam: como posso aguentar? Uma das respostas mais poderosas é a oração. A oração é o canal através do qual recebemos força divina para enfrentar qualquer situação. Em momentos de tribulação, quando você se sente sem forças, a oração é o momento onde você se conecta com a verdadeira fonte de força, que é Cristo. Lembre-se que a oração não é apenas um pedido. Ela é um lugar de entrega, de rendição à vontade de Deus. Ao orar, você abre seu coração e recebe a força que só vem de Cristo. Paulo nos ensina que mesmo em uma prisão, ele não estava sozinho. Ele estava conectado a Deus através da oração e da comunhão com o Espírito Santo. E é isso que você e eu precisamos fazer quando enfrentamos dificuldades. Não lutar sozinhos, mas buscar a presença de Deus em oração. Quando oramos, Deus nos fortalece e nos lembra que Ele é maior do que qualquer problema. Filipenses 4:6-7 nos lembra que em momentos de preocupação, devemos apresentar nossas petições a Deus com oração e súplica, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nosso coração e nossa mente. Ou seja, quando você se encontra ansioso, confuso ou sem direção, a oração traz a paz que só Cristo pode dar. A oração também tem o poder de mudar a nossa perspectiva. Às vezes, não conseguimos controlar as circunstâncias,
mas podemos controlar como reagimos a elas. A oração nos ajuda a alinhar nossa mente e coração à vontade de Deus, transformando nossa visão das dificuldades, nos dando uma perspectiva celestial. Então, em momentos de dificuldade, lembre-se de Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. E como essa força chega até nós? Pela oração. Não desista de orar, não desista de buscar. Porque em Cristo você tem tudo o que precisa para seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis. Sofrimento. Ninguém gosta dele. Mas a Bíblia nos ensina algo surpreendente. Sofrimento não precisa ser em vão. Ele pode ser transformado em força. E isso é um dos maiores mistérios da fé cristã. O sofrimento não é algo que devemos buscar, mas quando ele chega, ele pode ser usado por Deus para fortalecer a nossa fé. Paulo, em sua carta aos Romanos, nos lembra que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter, e o caráter produz esperança. Quando estamos passando por dor, nossa fé é testada, e ao passarmos por isso com Cristo, saímos mais fortes, mais firmes. Filipenses 4:13 nos lembra que não é pela nossa força que podemos vencer os desafios, mas pela força de Cristo em nós. O sofrimento nos ensina a depender totalmente de Deus. Não é fácil, mas é necessário. Quando não temos mais para onde olhar, descobrimos o quão dependentes somos de Deus, e Ele se revela como a nossa maior força. Muitas vezes, o sofrimento não só muda nossas circunstâncias, ele muda quem somos. Ele nos purifica, nos ensina humildade, paciência e compaixão. Paulo passou por várias dificuldades, mas isso não o destruiu, pelo contrário. Fez dele um homem mais forte, mais determinado, mais dependente de Cristo. O sofrimento, nas mãos de Deus, pode ser o caminho para um caráter mais parecido com o de Cristo. Não há vitória sem luta. Não há coroa sem cruz. O sofrimento não é o fim da história, mas é uma parte da jornada. Quando estamos em Cristo, sabemos que o sofrimento tem um propósito eterno e, ao final, nos leva a uma glória incomparável. Paulo nos diz em 2 Coríntios 4:17 que as nossas levezas momentâneas estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas as aflições. Isso nos dá esperança para seguir em frente, pois sabemos que com Cristo tudo tem um propósito. Portanto, se você está sofrendo, lembre-se, você não está sozinho. O sofrimento não te define, mas como você reage a ele sim. Em Cristo, o sofrimento não é o fim. Ele pode ser o início de uma força nova, de um crescimento profundo, de um caráter transformado. Tudo posso naquele que me fortalece, inclusive suportar a dor e emergir mais forte do que nunca. A jornada cristã não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona. E a perseverança é um dos maiores testes que enfrentamos. Quando você olha para Filipenses 4:13, percebe que a perseverança não é apenas uma característica humana, mas uma virtude que vem da força de Cristo. Não é fácil perseverar. A vida é cheia de desafios, tentações, desânimos. Portanto, não importa onde você esteja na sua jornada, seja qual for o obstáculo, não se esqueça da força que você tem em Cristo. Ele está contigo agora, e Ele vai te ajudar a superar o que vier. Tudo o que você precisa para viver em vitória, para vencer a luta, para ser mais do que vencedor, já está em Cristo. Por fim, eu te convido a tomar uma atitude de fé. Olhe para Cristo, mantenha os seus olhos fixos nele, e veja como ele vai te sustentar em todos os momentos. Lembre-se, tudo o que você precisa já está em Cristo. E quando você depende dele, não há nada que você não possa fazer. Que você tenha a confiança de dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que a força de Cristo seja a sua força hoje e sempre. Vamos orar? Senhor, obrigado por sua força em nossas vidas. Que possamos viver com a confiança de que em Cristo somos mais que vencedores. Nos fortaleça, Senhor, e nos ajude a perseverar em tudo que a vida trouxer. Em nome de Jesus,
Amém.